Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Estamos aquí transmitiendo desde Río de Janeiro, en la igreja Unicristo y en la radio Unicristo. Sejam todos bem-vindos. Quem fala para vocês é Marcelo Parrelia, pastor, apóstolo. Y estamos en un nuevo comienzo de video donde vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que todos nos necesitamos escuchar, desarrollar, pensar. Estamos hablando sobre responsabilidad, sentimiento de culpa, y también tenemos que desarrollar este tema con nuestro amigo, y estamos hablando de Madeiros, que está aquí conmigo. Dios te bendiga, gracias por estar una vez más en este programa. Y quiero preguntarte sobre cómo podemos usar nuestra forma de pensar para que la sociedad mude un poco, ¿no? Porque está un poco violenta. ¿Cómo vos ves la sociedad? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Marcelo, pastor Marcelo, apóstolo, e também a presença de vocês aí no podcast. Então vamos lá, falar sobre mentalidade social. Primeiro tem que entender o seguinte, porque eu preciso olhar para o indivíduo. Porque uma sociedade não muda de uma forma brusca no coletivo, ela vai mudando pessoas por pessoas. Então tem que olhar primeiro o seguinte, todos nós temos algum tipo de mentalidade. Uma mentalidade ela é formada por um sistema de crenças, de valores, de experiências de vida, daquilo que eu vejo, daquilo que eu aprendo, daquilo que eu observo. Isso tudo está ligado também ao processo de educação. O que é educar? É você ter uma ação educada. Mas quais são as ações que vão me educar? Ora, se eu estou num ambiente que é de extrema violência, que aquilo já vem sendo passado de gerações, a educação daquela pessoa é de violência, porque é o que ela está tendo ação educada. Ela está muito aprendendo desde pequeno que violência é normal. Então, o que eu vou entender como violência? Primeiro tem que entender o seguinte, o que é violência? Violência não é só a perturbação da paz. Muitas vezes eu posso ter uma violência quando falta dignidade. Então, quando eu vou falar de violência, inclusive é um preceito constitucional, inclusive de direitos humanos. Direitos humanos não é só o direito de bandido. Direitos humanos é ligado à dignidade da pessoa humana. Então, se eu tenho uma sociedade que tem um alto grau de violência, primeiro eu tenho que olhar quais são os crimes que estão acontecendo. Se são crimes patrimoniais, eu tenho uma sociedade que ela está me mostrando que ela tem uma desigualdade econômica muito grande. Isso aqui eu estou falando de conceitos econômicos. Estou falando com base no livro A História da Riqueza e Economia. Então, eu estou falando sobre o que eu estou aprendendo. Tá, e aí eu vou começar a ter uma mentalidade, porque todos nós temos algum tipo de mentalidade. O criminoso é uma mentalidade voltada para o crime, porque o sistema dele eu não tenho nada, o outro tem, então o outro pode comprar, eu posso tomar do outro porque ele pode repor. Isso é uma mentalidade. Uma outra mentalidade, nada vai dar certo, nada prospera na minha vida, porque eu vi que onde eu morei ninguém prospera, então nada vai dar certo. Isso é uma mentalidade negativa, de pessimismo. E a mentalidade também está ligada aos viés, daquilo que eu tenho uma cognição, ou seja, qual é a vertente que eu vou tomar? Ela é de autoafirmação, uma afirmação até otimista, uma pessimista, é de mais justiça? Isso também está ligado à mentalidade. Então, se eu quero ter uma mentalidade de prosperidade, eu tenho que olhar e falar assim, opa, se eu quero crescer, se eu estou no nível, digamos, no nível 1 e quero para o nível 2, eu estou subindo a ladeira. Eu te dou o exemplo seguinte, você para descer um carro, você não precisa nem ligar o carro, basta soltar o freio de mão, pode até deixar no ponto morto, porque ele vai descer. Agora, se você quiser subir com o carro a ladeira, você vai ter que ligar o carro, vai ter que botar uma marcha de força, a primeira marcha, vai ter que fazer aquele movimento de freio e embreagem, ou então usar o freio de mão, dependendo como seja o carro. Ou seja, você vai ter que fazer
uma força, porque você está indo contra o efeito da gravidade. Inclusive, existe um fenômeno chamado platô social, seja de forma consciente nas sociedades que tem casta, seja de forma inconsciente, mesmo a sociedade que não tenha casta, eu posso ter um platô quando eu estou, digamos, eu moro numa região A, que não é uma região muito próxima, mas tem algum tipo de mentalidade de crescimento, eu vejo algumas pessoas se destacando, e aí entra uma outra questão ligada à mentalidade. Quem são as pessoas que eu me conecto? Quais são os grupos que eu pertenço? Quais são os tipos de pessoas com quem eu ando? Porque elas também, como eu falei, a mentalidade é por experiência, daquilo que eu observo. Uma mente educada daquilo que eu vejo, daquilo que eu analiso, daquilo que eu aprendo de alguma forma. Então, quais são as pessoas com quem eu ando? Então, estou vendo que algumas pessoas estão prosperando. O que elas estão fazendo para quebrar esse platô de sair de uma região A e para uma região B que é muito mais próspera, que é muito mais... tem muito mais qualidade de vida, você vê que realmente tem muito mais dignidade. Então, esse pessoal ela teve que estudar, teve que se conhecer. Então, primeiro ponto, o autoconhecimento. Se eu quero mandar uma sociedade, o que eu preciso fazer hoje para eu ter mais qualidade? Não é uma visão egoísta, é uma visão de amor próprio. Amor próprio é diferente de egoísmo. O egoísmo, eu vou pensar somente em mim e quero que o outro se dane. É o velho conceito do farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, quando eu tenho uma visão de amor próprio, o que eu posso fazer de melhor também para ajudar o outro? Não existe prosperidade na pobreza. Na pobreza ninguém prospera. Na escassez ninguém prospera. Então, se eu quero sair desse patamar, eu quero para outro nível, então eu vou ver o seguinte: o que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender? Eu preciso aprender sobre educação financeira. Então, onde que eu posso ouvir? Quem são as pessoas que eu preciso escutar? Preciso mudar comportamentos. Então, o que é que vai falar de comportamento? Eu preciso ouvir sobre relacionamento. E relacionamento não é só sexo afetivo, não é relacionamento casal, não. Relacionamento com pessoas. Relacionamento interpessoal. Então, quem são as pessoas? E também relacionamento também é intrapessoal. Como eu me relaciono comigo mesmo? Eu sou congruente comigo? Eu procuro aquilo que realmente me causa bem, aquilo que realmente me dá satisfação? Ou ainda procuro sabotar alguma coisa? Eu falo que eu quero começar um regime, mas em vez de eu ter disciplina e seguir aquele regime à risca, eu começo a sabotar. Isso está ligado à mentalidade. Então, quando eu falo de mudar uma sociedade, primeiro eu tenho que olhar assim, quais são as pessoas que eu tenho como líder, que são exemplos que podem mostrar algo? Eu vou falar, aí eu volto ao ponto que volta e meia eu comento em podcast que eu vou. A liderança, ela vai arrastar, mas tem que ver o seguinte: quem são os líderes daquela localidade? E muitas vezes você vai olhar a localidade com alto índice de criminalidade, você vai observar que não tem nenhum grande destaque de sociedade. O grande destaque é o bandido, é o cara que está de fuzil, é o cara que é o dono do morro, que é o dono da comunidade, que é o dono da favela, porque é o cara que vai estar andando de carros importados, mas não foi ele que comprou, ele, como tem uma mentalidade criminosa, ele tomou de alguém, ou seja, ou foi por roubo ou foi por furto. E aí eu começo a observar, mas aquela pessoa, para um garoto, ele é o líder. Porque para aquela casa que é traficante, nada falta. Na casa dos pais dele, que estão lá, batalham, que ralam, acordam cedo, pegam o ônibus, trem lotado, tal, tudo. Ele fala, eu prefiro ver pouco e bem é muito e mal. Isso é uma mentalidade. Então, eu quero mudar a sociedade, vamos começar a falar sobre dignidade. E aí vamos começar a olhar assim, quais são os líderes que eu tenho na minha localidade, quais são os líderes que eu tenho na política, quais são os líderes que eu tenho na minha igreja. Esses líderes são realmente líderes, são aquelas pessoas que acham que liderança é cargo? Porque liderança não é cargo, liderança é postura. Tem muito chefe, que hoje a palavra chefe, infelizmente, ela é pejorativa, mas tem muito chefe que é transvestido de líder, que fala líder, mas a postura é de chefe. Primeiro, a liderança ela tem que ser pelo exemplo. Vamos lá, vamos servir, não é mandar o outro servir. Você vai ser o primeiro a servir. Você vai ser o primeiro
a secar a lágrima do outro. Você vai parar de chorar, não é porque você é forte, não, porque você fala assim, cara, eu não tenho para secar minha, eu não tenho tempo de chorar, mas eu preciso secar a lágrima do meu irmão, eu preciso secar a lágrima do meu vizinho. Então, quando eu começo a observar isso, eu começo a falar assim, pô, o que está faltando? Como é que eu posso ajudar de alguma forma? Se não for financeiro, pô, deixa eu pelo menos ver o que o cara está fazendo e compartilhar o que ele faz, tirar um tempinho e falar, pô, e existe uma grande diferença. Vamos falar de mentalidade, falando tudo sobre mentalidade. Muitas vezes eu vejo a questão da indicação. Não, eu vou indicar o Marcelo. Existe algo muito mais poderoso que a indicação, que é o referencial Marcelo. Eu chamo para você que, vamos lá, aqui um exemplo simples da diferença de indicar e referenciar. Pô, eu indico o Marcelo para ser orador aí no teu evento. Eu simplesmente indiquei. O que é referenciar? Pô, eu vou falar sobre as qualidades do Marcelo. Cara, eu vou te referenciar uma pessoa muito importante. Uma pessoa que tem uma boa oratória, uma pessoa que vai estudar aquele assunto, uma pessoa que domina aquele assunto, uma pessoa que você pode confiar que ela vai dar a melhor palestra possível no teu evento. E é um cara que eu não só indico, mas eu referencio, que eu te dou o meu cartão de visita. Isso é o referenciar. Reparou a força que o referenciar ele tem em relação a indicar? Eu simplesmente indico o Marcelo, mas o referenciar, eu qualifico o Marcelo. Eu dou as qualificações e porquê, o motivo dele estar nesse evento. Então, quando eu começo a entender essas pequenas diferenças, que na verdade são grandes diferenças, eu faço uma mudança na vida de uma pessoa. Eu não preciso ajudar financeiramente se eu não tiver como. E até mesmo quero que aquela pessoa, ela fale, ó, vamos lá, você tem potencial para crescer, eu quero que você cresça, eu quero divulgar o que você faz. Que nem aqui o Marcelo está me divulgando, eu agradeço esse espaço, eu agradeço a vocês. Isso é uma forma de ajudar o outro. Então, muitas vezes eu começo a olhar uma mentalidade social, o que eu tenho que eu posso ajudar pessoas da minha região. Quem são as pessoas da minha região que estão fazendo trabalhos de grande valor que eu posso ceder um espaço para aquela pessoa apresentar? Quais são as feiras que eu posso fazer? Não é feira, pô, eu sei que pessoas escrevem, tem pessoas que escrevem poemas. Pô, vamos fazer uma feira literária na minha região. Pô, mas só vai 10 que podem se multiplicar. A multiplicação dos pães é exatamente isso. É falar assim, opa, são 5, mas vamos lá. São 5 que podem levar para mais 5. E aí já são 25. São 5 que conhece, cada um leva para mais 5. Já bateu 25. Então, quando eu começo a entender que isso é uma mentalidade de prosperar, é um trabalho de formiguinha. E aí, quando eu começo a entender que por que vale a pena estudar, quem eu posso ajudar com aquilo que eu estou aprendendo. Então, é uma forma de eu começar a mudar uma sociedade. Só que para isso eu tenho que olhar, opa, o que está faltando naquela localidade? E aí, quando fala-se de líder local, eu não preciso esperar um político, eu preciso olhar e falar assim, opa, o que eu posso fazer de melhor na minha sociedade, na minha região? O que nós podemos fazer de melhor? Pô, quem são as pessoas que estão roubando na minha região? Aí você fala, pô, fulano está vindo de tal lugar, fulano está vindo de tal lugar. Opa, o que está acontecendo naquele lugar que ele está saindo de lá para praticar crime no outro, numa outra região? O que está faltando na área do meu vizinho? Hay personas que, por ejemplo, tienen el sentimiento de culpa y dice, no, yo no puedo salir de aquí porque yo nací aquí, yo soy así, y se aferran a esas palabras que no pueden, entonces tienen un sentimiento de culpa. Y estas personas lo encontrás en todas partes de la sociedad. Algunos se acomodan con ese pensamiento y dicen, no, mi papá es empresario, mi papá hace esto, mi papá hace el otro, y el padre le da una mesada boa para los estudios, pero él no se esfuerza porque él ya sabe que está todo conquistado por el padre, que él va a heredar todo eso. Entonces él no se esfuerza.
y es un tipo de mentalidad. Y hay otro tipo de la mentalidad que es el sentimiento de culpa, ¿no? Él tiene y yo no tengo. Y le agarra esa envidia, esa angustia, esa gana de tener y lo lleva a lo que vos decías, a robar para tenerlo, igual que el otro. Y ahí se siente el ego de él, bien, tengo una moto, pero es robada. Entonces anulan el sentimiento de culpa para igualarse al otro. ¿Cómo ves eso, Eduardo? Primeiro, falar de culpa, eu vou entender o que é culpa. O dicionário fala que culpa é quando eu transfiro a minha responsabilidade para o outro. Então, primeira definição de culpa: eu não quero assumir a responsabilidade, eu quero ser imaturo, eu não estou a fim de crescer. Então, e dentro da ótica do direito, a culpa significa que você foi condenado. A culpa no direito penal você foi condenado. Tanto que eu não posso falar que alguém é culpado de um crime, porque eu estou condenando aquela pessoa. E aí eu vou entender um outro critério. Quando eu falo de ser condenado, eu estou falando que alguma autoridade está me declarando culpado. E aí eu vou no outro ponto bíblico. Se Jesus falava lá, você é autoridade sobre você, então quando ele declara, então quando existe a declaração, quando você está se declarando culpado, você está dizendo: eu como autoridade me declaro culpado, me declaro indigno de responsabilidade, me declaro indigno de maturidade, me declaro indigno de assumir meus atos. Então eu sou culpado. Então, quando eu vou entender a profundidade da culpa, que não é só a responsabilidade, eu também estou me afirmando como autoridade de mim mesmo, que eu sou um criminoso. E um outro ponto, ainda dentro da ótica jurídica, mas na área civil, a culpa está ligada à negligência, imprudência e imperícia, ou seja, de novo, a imaturidade. Então, se eu carrego o sentimento de culpa, de alguma forma eu estou falando que eu sou uma pessoa limitada. E aí vem numa outra questão: quem é você para ser grande e poderoso além da tua medida? Porque o teu maior medo não é a tua luz, é a tua sombra. A culpa está ligada à sombra. A culpa está ligada a você se limitar, a você se declarar que você não é digno de alcançar algo mais. Tem uma música que eu trabalhei uma vez com o coach, que é assim que nós chamamos o nosso, digamos, cliente numa relação de coaching. Coaching é o processo, quando eu boto ING no final. Coach é o profissional. Coach, com 2 R no final da palavra coach, é o cliente. E aí eu falei assim: você já ouviu uma música antiga do Traje a Rigor chamada Terceiro? Aí ele falou: terceiro porque a música é terceira. Ele falou o seguinte: o pódio não é para mim. Já tá bom se eu suar e eu posso botar a culpa no patrocinador. Ou seja, primeiro que o pódio não é para mim. Ou seja, os primeiros lugares mais altos já não me servem. E para eu justificar que os lugares mais altos me servem, eu transferi minha responsabilidade para o patrocinador. Então, quando eu falo sentimento de culpa, é o que você está dizendo que você não é responsável. Porque quando eu falo, por mais que eu tenha uma situação ruim, mais seja uma situação adversa, eu tenho que falar assim: beleza, eu vou mudar essa minha história. Eu vou ser o responsável, eu vou ser o ator principal para mudar a minha história. Eu vou escrever um novo roteiro para mudar a minha história. Então, assumir a responsabilidade é você falar assim: pode jogar bola para mim que eu vou resolver essa questão. Aí você vai: por que grandes jogadores se destacam? Porque eles assumem responsabilidade. E esses jogadores entram para a história. Muito se falou sobre o filme 300, né, de Esparta. Todo mundo: não, eu quero ter a técnica de Esparta, a técnica espartana dos 300. Beleza, aquela batalha dos Templários, que foi aquela guerra que virou filme, ela durou 3 dias. Durou 3 dias. E os 300 foram eliminados.
Mas por que que isso entrou para a história? Uma guerra onde 300, somente porque 300 contra 30 mil, ou porque aqueles 300 assumiram a responsabilidade de falar assim, nós vamos salvar uma cidade, vocês vão conseguir sobreviver, vocês vão ter um tempo para se reestruturar, para uma nova batalha, e é onde vocês vão poder vencer, tá? Essa é a segunda parte da história. 300 morreram para salvar uma cidade que se reergueu, teve uma nova batalha com os persas e ganhou. Essa nova batalha durou 12 anos. Mas aquela história dos 300 foi porque alguém assumiu a responsabilidade. Nós vamos lá, nós vamos dar o nosso melhor, nós vamos nos sacrificar, vamos entender que sacrifício é diferente de sofrimento, porque nós temos uma responsabilidade para com a cidade. Nós vamos sacrificar os 300 melhores homens, mas vocês vão se reestruturar para formar 300 outros melhores soldados, ou um número muito maior do que 300 melhores novos soldados. Isso é responsabilidade. Isso é sair do sentimento de culpa. O sentimento de culpa é brincar de criança. É o adulto, é a criança no corpo do adulto. É a criança que age de forma impulsiva, de forma instintiva, de forma egoísta, porque ela não quer responsabilidade, então ela vai ser negligente, imprudente ou imperícia, porque ela já carrega dentro de si um sentimento de culpa, que ela não é uma pessoa honesta, que ela não é uma pessoa íntegra, que ela não é uma pessoa digna de honra. Então, quando eu entendo responsabilidade, que eu quero saber dessa questão da culpa, eu vou partir para batalhar pelo pódio, e toda medalha tem uma frase muito interessante: honra ao mérito. Você está sendo honrado pelo teu mérito, mérito de você passar pelos teus sacrifícios, mérito de você passar pelas tuas lesões, mérito de você levar teu corpo ao extremo. Então, por isso, você está sendo honrado, não só com o pódio, mas está sendo honrado com uma medalha, com o lírio, está sendo honrado com alguns outros símbolos dignos de merecimento, porque você está sendo reconhecido pelo teu mérito. Muita fala assim, mas as pessoas não progredem por causa de mérito. Tá, beleza, você tem duas coisas antes. O que eu declaro sobre mim, o que eu determino sobre mim, o que eu mereço, e aí depois eu vou por agradecer. O que eu agradeço? Porque quando eu agradeço, eu vou entender que eu valorizo, que eu celebro, que eu honro e respeito minhas conquistas. E aí é para maturidade, é para quem é responsável, para quem quer realmente mudar. E aí foi como nós falamos na semana passada. Muitos querem, muitos decidem querer, mas falta atitude de querer. E aí quando eu saio desse sentimento de culpa, primeiro vamos lá, não sou nenhum condenado, porque nenhuma autoridade me condenou, porque a maior autoridade sou eu sobre mim mesmo. Eu não sou nenhuma pessoa imprudente, imatura e negligente, tudo que eu faço é para buscar o melhor, porque eu quero que o outro prospere também, então se eu quero que eles prosperem, eu vou entregar o melhor. Eu vou fazer melhores perguntas para que aquela pessoa tenha mais reflexão, tenha melhores insights e vire a chave da vida dela. Para isso eu vou querer o quê? Eu vou querer estudar, vou querer pesquisar, vou ver aonde que eu posso melhorar. E aí eu começo a sair do sentimento de culpa. ¿Qué estrategias podrías recomendar para que las personas puedan salir de esa mentalidad de culpa, de ese sentimiento de que la sociedad me debe, por eso que yo soy pobre, ¿no? Y siempre está reclamando a la sociedad, es algo colectivo, ¿no? Que la persona piensa, no, yo soy así porque la sociedad me hizo así, la sociedad me debe, y ahí va el político y le reclama al político, ¿no? Y no puede salir de ese círculo que está viviendo.
Vamos lá, primeira coisa. Primeira estratégia, quem são as pessoas com quem eu ando? Porque querer crescer é subir ladeira, é força, quebrar platô. É você sair de uma condição que você está, que não se sente confortável, e falar assim, opa, eu quero algo melhor. E aí eu entender que eu sou merecedor do melhor. Não é que eu sou uma pessoa gananciosa. Ambição é saudável, ganância não. A ambição é você almejar uma melhor qualidade de vida, uma melhor dignidade, saber que você pode honrar com as suas contas, com os seus compromissos. Isso é saudável. A ganância, ela vai entender que você não tem limite, que onde termina o meu limite, começa do outro, então eu elimino no outro, e aí eu posso passar por cima. E é o que nós estamos observando muito. São pessoas em cargos importantes e agindo de forma gananciosa. Então, primeiro ponto, quem são as pessoas com quem eu ando? Já que eu sou a média das 5 pessoas com quem eu ando, quem são aquelas que eu ando? Se são pessoas que querem crescer, elas vão me incentivar a crescer. Se elas perceberem que eu não estou a fim de crescer, aquelas pessoas vão me deixar para trás. Então, o primeiro ponto, vai entender que eu sou responsável por querer andar com aquelas pessoas, que eu quero aprender o que aquelas pessoas estão aprendendo. Então, primeiro ponto estratégico, quem são as pessoas que eu ando? E aí você aprendendo com quem você anda, que aquelas pessoas vão de alguma forma ser os teus mentores, vão ser aquelas pessoas que vão te inspirar, essa já é uma grande estratégia. Depois você pode usar várias outras ferramentas que tem de crescimento, mas a principal é quem são as pessoas com quem você anda. Existe uma força muito grande, que é a força da associação, da força da conexão. Quem são aquelas pessoas que eu quero que sejam meus líderes? Quem são aquelas pessoas que eu posso modelar? Modelar não é copiar. Modelar não é copiar. E outra, aprender que ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Se você pegar a história dos grandes da humanidade, as grandes pessoas da humanidade, nenhuma delas esteve sozinha. Muitas tiveram mentores, se inspiraram em outras pessoas, observaram o que outros faziam de bom e outros que outros não faziam de tão... faziam até de mal mesmo. E perseverança também, porque muitas pessoas que vos estás falando são grandes, por exemplo, Henry Ford. Quantas vezes ele fracassou com seu projeto? Então, é isso que eu ia chegar. Então, quando a gente olha essas pessoas, eles tiveram outros e outros falam assim, persevera. Você vai aprender que só fracassa quem desiste. Se você persiste, a força de resistência tende a diminuir, porque a tua persistência é maior. Se você resiste, a persistência ela também vai diminuir. Então, ou seja, existe essa dualidade, entender que tudo na vida existe um paradoxo. Então, quando eu entendo que existe a lei do paradoxo, existe a lei da dualidade, não são leis jurídicas, são leis naturais, são leis divinas. Então, quando eu entendo que quanto mais eu persisto, menor é a resistência, quanto mais eu resisto a algo, menos aquilo vai persistir na minha vida, porque você é uma pessoa determinada, é o poder da determinação. Eu gosto muito, tem duas histórias que eu gosto muito. Uma é da Honda do Brasil e outra é da editora que lançou o livro O Segredo. A Honda Brasil, ela levou 50 anos se preparando para chegar no Brasil e se instalou no Amazonas. Inclusive esse vídeo faz parte do histórico do meu sucesso. E aí você vai ver vários percalços, e o que fez a Honda crescer foi um desafio que o presidente da Honda Brasil aceitou. Ele não sabia nem o que estava acontecendo, não sabia nem qual era a distância que ele ia percorrer. O desafio foi, o jornalista desafiou o presidente da Honda e falou assim, eu vou com a minha moto, você vai com a tua junto com o teu mecânico, você pega uma aí da Honda. Nós vamos sair de Manaus e vamos de moto até São Paulo.
Nem o mecânico da Honda, nem o presidente da Honda tinha noção daquela distância, mas ele aceitou o desafio. E tiveram vários percalços ao longo do percurso. Isso fez com que a Honda Brasil vendesse, a Honda fosse a mais comprada na década de 80. E quando você vai falar da editora que lançou o Segredo, eles quase faliram. Eles tiveram uma trajetória de altos e baixos, tal, tudo de 21 anos. Até quando eles lançaram o Segredo, que eles só cresceram. Então isso é o que? História de persistência e resistência. Isso está ligado aqui, está ligado a eu assumir a responsabilidade. Primeiro, eu ter um propósito, eu ter uma visão. Por que aquilo que eu faço é importante? Quem são as pessoas que eu verdadeiramente quero ajudar? E será que aquele grupo quer ajuda? Porque eu posso estar tentando ajudar um grupo e o grupo não queria ajuda. Exemplo clássico, o mito da caverna. Era uma sociedade que todos moravam de uma caverna, tinha uma fogueira no meio da caverna, só que todos viviam a vida de frente para a parede, ou seja, eles viam a sombra e achavam que a sombra era uma realidade. Até que um conseguiu quebrar a corrente, saiu da caverna e viu, opa, a vida não é como se apresenta, existe luz. E aí quando ele volta para a caverna para falar para os outros que ele viu, os outros não concordam e matam ele. Então primeiro o grupo que eu falo, ele está realmente disposto a ouvir? Existe uma jornada muito interessante, e é um livro, chamado O Herói de Mil Faces, do Rick Campbell. Todos os filmes, novelas, peças de teatro são inspirados nesse livro quando ele fala da jornada do herói, que sempre começa com um chamado, você vai passando por provas, você vai começar o caminho, daqui a pouco você vai conhecer um mentor, você vai passar provações, você vai chegar na parte mais difícil da jornada, que vai ser tua crise, teu estado quase morte. De alguma forma, ou você se salva, alguém chega para te salvar, e aí depois vem a recompensa. Até que o caminho mais difícil é o da subida, quando você volta para aquela sociedade transformado, com uma nova visão, e fala, existe uma jornada maravilhosa para serem feitos. E muitos não entendem aquela jornada que você fez. Poucos vão aceitar esse convite da transformação. Porque você vai voltar para onde você começou, mas você não vai voltar mais a mesma pessoa. Então tem que entender quem são as pessoas que eu falo. Será que aquele grupo realmente quer ouvir? Se aquele grupo não quer ouvir, quem são as pessoas que eu posso falar e o que eu posso ter de estratégia para mudar? Mas o primeiro ponto é, quem são as pessoas que eu amo? En tu experiencia, ¿qué consejo? Pues estamos llegando al final del programa. ¿Qué consejo le podría dar a las personas para que cambien su forma de pensar, de meditar, de pensar, de llevar su vida y no tener sentimiento de culpa, ¿no? Porque muchas personas también sienten el sentimiento de culpa por no haber intentado, ¿no? Por tener miedo, qué va a hablar los demás. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a esas pessoas? Tá, vamos lá. Primeiro, para você mudar essa consciência de culpa e responsabilidade, se você perceber que não está conseguindo fazer por você mesmo, mais que esteja conectado, peça ajuda profissional. Pode ser um psicólogo, psicanalista, terapeuta. O coach ele vai ajudar. O coach não é terapia, mas o coach acaba tendo efeito terapêutico porque o coach ele acredita que você sabe que você ainda não sabe, que sabe que tem todo o potencial para ser ou atingir aquilo que você conquista. Então o que o coach faz? Ele vai ver qual é o teu objetivo, vai te fazer perguntas. Ele vai avaliar o quanto você está disposto a realmente mudar, porque o primeiro passo de mudança é pessoal, o quanto você está disposto a mudar, e aí ele vai ver se você realmente está pronto para um processo de coach ou não. Se não, procura um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, porque o processo de coach é perguntas que gerem ação, gerem reflexão para gerar ação. O coach ele vai te conduzir àquele objetivo, mas como? Você se autoconhecendo através de perguntas, através de ferramentas, através de técnicas, para você se desenvolver para chegar ali. Então você percebeu que não consegue mudar essa mentalidade de culpa para
responsabilidade sozinho, mesmo estando com uma nova conexão, procure ajuda profissional. E aí você vai ver se você realmente... Qual é o teu grau de responsabilidade para com você mesmo, se aquilo que você está almejando realmente é algo real, é algo imaginário. Então, muitas vezes eu quero almejar algo, mas falo assim, cara, isso aqui está muito fora da minha realidade. Digamos que eu quero almejar ir para a Lua, quero morar na Lua. Cara, eu vou me frustrar, porque primeiro eu não conheço nada de astrologia, não conheço nada de aerodinâmica, não conheço nada de aviação, não conheço nada de aeroespacial, não conheço ninguém que possa fazer com que eu vivencie uma experiência de andar de foguete. Então já vejo que o meu sonho ali de morar na Lua é totalmente real. Primeiro, como é que você vai morar na Lua? Como é que você vai se alimentar na Lua? Então são perguntas que eu vou fazendo e falo assim, opa, deixa eu questionar se aquele objetivo realmente ele é real, se ele é tangível, se ele é possível, se ele é palpável de atingir, ou se é meramente uma fantasia. Se eu ver que eu tenho como, beleza, vai lá, senão eu falo assim, opa, tô vendo que é que eu tô brincando de voar, de deixar minha imaginação voar. Então, uma ajuda profissional vai te orientar nesse sentido. E aí eu tenho que ver qual é o tipo de ajuda que eu quero. Realmente, será que eu estou pronto para uma terapia? Será que eu estou pronto? E aí eu também vou ter que começar a quebrar meu sistema. Como é que eu vejo um terapeuta? Como é que eu vejo um psicólogo? Como é que eu vejo o coach? Como é que eu vejo o psicanalista? E aí também buscar qual é a diferença de cada um. E também estar aberto, né, para o cambio. Porque não adianta, eu vou procurar um psicólogo, um psicanalista, ele te vai orientando, e você não está disposto ou fala assim, vou botar uma meta, né? E essa meta não é alcançável, como você está falando, eu vou a Luna, vou a Marte, eu quero morar lá, não é alcançável. Então você vai ficar destroçado, deprimido, angustiado, com um sentimento de culpa. Mas, não lo logrei, eu puse esta meta, me esforcei, queria baixar 10 quilos, baixei 2. Entendeu? Então, eu acho que temos que ser nós mais considerados, né, para nós mesmos, né, e ter metas alcançáveis. Sim, a meta é diferente do objetivo. O objetivo é aquilo que eu desejo ao final. A meta é o passo a passo para atingir aquela meta, aquele objetivo. Então muitas vezes pessoas confundindo meta e objetivo, e eu tenho que entender o seguinte, o que é meta? Meta é o passo a passo. O objetivo é aquele que eu desejo. Quero perder 20 quilos. Beleza, eu não vou fazer da noite para o dia. Mas o que eu posso na primeira semana fazer para perder? Qual seria a quantidade viável? Primeiro tem que ver o que é viável. Então beleza, eu consigo perder 4 quilos na primeira semana somente mudando meu hábito alimentar. Beleza. Pô, tô apto a caminhar? Já posso perder um pouquinho mais. E aí eu vou começar, vai ter um momento que você vai lidar com um certo platô, ou seja, um certo nível, que parece que é intranspasável. Você não consegue transpassar aquele nível. Chama-se platô. Quando você chegar nesse nível, você fala assim, você começar a mudar também a tua forma de pensar. Você vai começar a falar assim, opa, cheguei no nível onde tudo que eu estou fazendo está me gerando o mesmo resultado. O que eu posso acrescentar aqui para quebrar essa barreira? Porque quando as pessoas lidam com o platô, elas vão se frustrar. Ela falou, pô, parece que tudo que eu faço agora nada adianta. Não, é porque você começou a fazer. E aí onde vão falar da neuroplasticidade, vão começar a entrar na questão da neurociência, e eu vou falar o seguinte, tá, você chegou no teu platô, o que você pode fazer de diferente? Que aí você vai começar a criar novas conexões neurais, teus neurônios vão começar a desenvolver um outro sistema para falar assim, opa, agora nós temos que ir além daquilo que nós já fazíamos. E aí você vai começar a perceber que é possível. Então, quando você chega num platô, isso é muito comum no emagrecimento, platô de emagrecimento. Só que também existe platô social. E aí eu falo assim, opa, beleza, o que eu tenho agora para fazer para mudar a minha vida?
O que mais que eu posso aprender? O que eu posso desenvolver? E eu vou começar a trazer uma mentalidade de crescimento, de responsabilidade. Eu já vou estar andando com outro nível de pessoas. Eu já vou estar com outro nível de público. E aí você vai começar a ver os resultados. Mas é entender que é tempo. Que não existe bala de prata. Que não existe o tiro certo. A bala de prata é a única bala que mata o lobisomem. Tem que ser o tiro no coração. E aí tem duas coisas. Não existe lobisomem, logo não vai existir bala de prata. Então eu tenho que entender qual é o meu objetivo. Que eu vou olhar assim, pô, legal, eu escuto falando, mas falando fala uma galera toda que, pô, aquilo ali para mim não faz sentido nenhum. Então beleza, deixa eu ver quem é que vai andar, que vai começar a fazer sentido naquilo que eu estou vivenciando. Naquilo que realmente fala assim, opa, minha jornada como empreendedor, como empresário chegou nesse nível. E o que realmente quem é que está no meu nível que eu estou, com as barreiras que eu estou, com as dificuldades que eu estou e realmente possa me acrescentar? Aí você vai começar também a ser seletivo com quem você anda, com quem você escuta, do que você lê, porque você não vai querer mais do mesmo, porque o mais do mesmo já te fez chegar onde você está. Y algo que también tenemos que tomar en cuenta es que la persona tiene que mirar hacia atrás. ¿Qué yo hice ahí atrás? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Aonde yo quiero llegar? ¿Y cómo voy a llegar a la? Yo paso cada 6 meses, miro hacia atrás y me doy cuenta que un avance, que un mude actitudes, conceptos, estudié y me preparé para estar donde hoy estoy. Entonces, hoy estamos haciendo podcast porque allá atrás nos preparamos. Entonces, es importante. Hoy tenemos aquí una radio, preparamos una radio porque allá atrás estudiamos jornalismo. Entonces, yo falo de parte de Deus. Deus mudou minha vida. Porque antes eu não mirava a Deus, mas Deus me hizo compreender que mi forma de vivir não iba a dar certo. Porque a vida te golpea, a vida te presenta situações difíceis e são poucas as pessoas que te vão entender su amado. Aunque hay miles y miles más, você tem que encontrar en ese mar de personas a esa que te va a extender la mano, que va a ser tu mentor, que te va a ayudar, que te va a alentar, que te va a cuidar. Entonces, cuídese você mismo, ámese você, porque hay personas que no se aman. Había una persona que le cortaron un pé, y ella tenía una doença que no podía fumar y ella fumaba 3 mazos de cigarros por día. Entonces tenemos que amarnos mentalmente para que la culpa no nos venga sobre nuestra vida. ¿Y qué aconteció con esta mujer? Le cortaron la otra perna y ella murió a los pocos días, porque el corazón de ella no estaba bien, porque ella se enchía de cigarro. El cigarro, la misma publicidad tiene ahí por el código penal, tiene que decir cuidado con lo que fumas, todo, porque hace mal, trae cáncer, tiene nicotina, te afecta a las vías respiratorias, todo. Cada cosa que você consume tiene un artículo que dice si es bueno o si es ruim. Ontem salió en Estados Unidos que cancelaron una comida porque tenía un líquido, no sé, ¿cómo se dice? Una sustancia cancerígena. Entonces, tenemos que tomar cuidado qué comemos. La responsabilidad para nuestra vida, nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es lo que es como el carro, el que nos conduce a donde queremos ir, donde queremos llegar. Nuestra mente
tem que estar limpa, pura, porque ela tem que el conocimiento para nós poder alcançar nuestro objetivo. Então, eu quero falar para vocês que meditem, que se preparem para que su vida esté siempre llena de alegría. Entonces te dejo con la meditación final, las palabras finales. Agradecer, né, a todos aí que nos acompanharam, nos acompanham, e dizer o seguinte: conheça-te. Essa frase mais antiga, Sócrates dizia, depois Jesus passou a dizer, porque quanto mais eu me conheço, mais eu vou deixando a culpa, vou menos me condenando, vou menos agindo de forma imatura, porque eu vou deixando de ser negligente, imprudente, imperito, e mais eu vou sendo responsável. E uma outra questão, quando eu começo a ser responsável, eu começo a entender que o sucesso é para mim. E pasme, o medo do sucesso é o quarto maior medo do ser humano, porque o medo do sucesso está ligado à altura. O medo do sucesso está ligado à pessoa não querer dinheiro, porque querer dinheiro é falar sobre valor, falar sobre número. Eu conheço várias pessoas que falam assim: não queria ganhar na Mega Sena, mas não quero ganhar o prêmio lá dos 80 milhões, dos 100 e poucos milhões, dos 10 milhões e pouco. Não, para mim um pouquinho menos basta. Eu falo assim: quanto menos um pouco basta? Porque abaixo daquele outro prêmio vai ser na casa dos 50 mil. Se você acompanha e você vê, só por curiosidade, não estou falando de acompanhar, mas falando de curiosidade, você um dia tiver curiosidade, como eu tive um dia, e fui ver como é que é a faixa de premiação, se você acertar os 6 números do Mega Sena, é aquele prêmio lá em cima, da casa dos 80 milhões. Se você acertar 5 de 6, você vai ser na casa ali dos 20 a 60 mil, dependendo da premiação principal. Se você acertar 4 de 6, você vai para casa dos 2, 5 mil. E aí você tem essas premiações. Então, quando eu falo de valor, qual o valor que você deseja? Que isso está ligado ao sucesso, está ligado ao ser responsável, está ligado ao não ter medo da altura. Saber que eu tenho uma confiança, que eu tenho, aí eu tenho que olhar o seguinte: quanto mais eu me conheço, quanto mais profunda é a minha base, qual é o tamanho do meu alicerce, qual é o tamanho da minha base para eu poder estar ali, como se diz na construção, alçado, né, sustentado numa sapata para poder levantar uma coluna. Primeiro é o trabalho de olhar: deixa eu me conhecer. Isso é tempo. E aí eu vou ver o que eu me conhecendo que eu posso conquistar. Quem são as pessoas que podem me ajudar a me ajudar a questionar minha forma de pensar, porque mentalidade está ligada a pensamento, a sistema. Quais são as pessoas com quem eu quero andar? Tem uma frase muito legal do filme, também está no livro Conversando com Deus, que é uma história real, de uma pessoa que virou moradora de rua, e ela, conversando com os moradores de rua, os moradores vieram para ele e falaram assim: chegar na rua é fácil, o difícil é sair. Que chegar no fundo do poço é fácil, descer a ladeira é fácil. Agora, força para subir que é o difícil. E aí eu vou saber o que eu almejo, o que eu busco realizar, o que eu busco crescer. Saber que vão ser muitos nãos, mas buscar pelo sim. Isso é muito dito no processo de venda. Você vai ter não, daqui a pouco um sim. Aí não, daqui a pouco um sim. E é estar persistindo sempre pelo sim, estar perseverando sempre pelo sim, resistir ao não e buscar o sim. E quem quer escutar não, né? Sim, e aí eu vou exatamente escutar. Quem escuta é ligado ao grupo que eu ando. Quem são as pessoas que eu ando? São pessoas que carregam muito sentimento de culpa, muita negatividade. Cara, essa turma não quero nem falar, não faz parte do meu grupo. O meu grupo são pessoas que estão ali buscando a crescer, mesmo passando por alguma dificuldade, por mais que tenham alguns pensamentos negativos, mas são aquelas pessoas que entenderam que a batalha é mental.
que é falar, cara, vamos lá, eu acredito em mim. Eu tenho palavras afirmativas sobre mim. Eu participo do grupo de WhatsApp onde as pessoas estão ali, de alguma forma, escrevendo algo para incentivar a outras. Y cuando você está, por ejemplo, sintiéndose que no puede, y ese no puede. Y hay personas que están do lado de você que también falam, no puede. Mas dentro de você tem que haber algo que te desperta a decir, eu posso. A mí lo que me ayudó a mudar es Jesús, cuando fala, todo eu posso em Cristo que me dá força. Então, isso mudou minha vida. Estudei cabeleireiro, estudei cuidador de idoso, estudei jornalismo, hoje temos a rádio, estudei para escrever livros, tenho 8 livros escritos, estudei para como viajar, né? Como fazer os viagens, não é só dinheiro. Você tem que aprender toda uma estrutura de um viagem. Tem que ter logística para onde você vai dormir, que vai comer, que é o que vai visitar. Tem que primeiro fazer toda uma logística aonde você vai ir. E eu já viajei a 15 países. Então, tem que mudar sua forma de pensar para conquistar. E esto es lo que queremos pasar para você, que no importa la edad, yo tengo 60 años. ¿Cuántos años tenés? Tenho 48. 48. E aí? E ainda sigue estudando, com 48 anos. Hay gente que fala, no, eu já não posso. Eu trabalhei de escolta armado en Argentina durante más de 15 anos. Então, mudou minha vida. Da sua também pode mudar. Então, muito obrigado por assistir este programa, este podcast. Quero pedir a você que se deixe usar por Deus. Compartilhe com outras pessoas, compartilhe em grupo de WhatsApp, compartilhe em onde você pode, em Facebook, porque Deus vai ajudar a muitas pessoas através destas reflexões de podcast. Dios abençoe a todos vocês.